Pera, vamos lá, hein? Parece que o Dorival Júnior tá forçando, né? Não é possível. Quer cair do cargo, Dorival? Você tá forçando uma queda do cargo do Corinthians? Porque a escalação de ontem é bem inexplicável, tá? A vergonha que o Corinthians passou no primeiro ontem cara, é tipo assim, é de pegar o cara assim e falar assim, tchau, mano, você quer ir embora do Corinthians? Tchau, vai embora. Não. A escalação do Dorival é ridícula. Tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Tem a falar do Felipe Melo, justamente do Yuri Alberto, né, e da postura do Corinthians aqui no segundo tempo também. Tem um jogo contra o Palmeiras, ele é palmeirense, tá? E o Corinthians deu uma evoluída, mudou basicamente a postura, foi melhor no segundo tempo, enfim. Vamos ver o que ele falou aqui, a gente já vai comentar algumas coisas, tá? E trazer algumas atualizações para vocês. Vamos ver só o que o Felipe Melo disse aí, a gente já segue aqui. Corinthians voltou para o segundo tempo, assim, parece que mudou 11 jogadores, né? Porque o Corinthians voltou para o segundo tempo, meu Deus do céu. Se no primeiro tempo foi constrangedor, o segundo tempo realmente jogaram muita bola, empataram o jogo e digo mais, hein? Poderiam ter vencido. Agora, ponto positivo, né? A volta do Yuri Alberto, né? Eu venho falando desse atleta. Eu falei desse atleta quando ele vivia uma situação meio que não tão boa, eu falei que era nível seleção brasileira. E algumas pessoas deram risada, né? Hoje fica mais fácil, né? Entender de quão bom é esse atleta. E por outro lado, o Botafogo, no primeiro tempo, amassou o segundo tempo bem abaixo mesmo. Então, empate bom para o Corinthians, né? E ruim para o Botafogo. E não é só isso, né, galera? Pra vocês verem, o Yuri entrou no segundo tempo, mudou completamente tudo no jogo, com a entrada também do Memphis Depay. É o que eu venho falando aqui, os dois juntos, tanto o Yuri quanto o Memphis, eles fazem muita diferença nesse time do Corinthians. Agora eu imagino quando o Garro voltar, a gente vê esse trio aqui do ataque do Corinthians mais ofensivo. O Corinthians mudou a postura completamente no segundo tempo, aí teve a mão do Dorival colocando esses caras, obviamente, né? E aí vem a individualidade dos caras. Taticamente a gente não viu muita coisa diferente do Dorival, mas a individualidade desses jogadores ontem fizeram completamente a diferença nesse time do Corinthians. Como a gente, sentiu a falta do Yuri Alberto, né? E o Memphis ao lado do Yuri, cara, é diferente também. O Memphis ontem jogou bem, tá? Não é um exímio jogador, tem que ser cobrado sim ainda pela bala que ganha, mas a gente sabe que esse parte da sorte paga metade, tá? Do salário do cara no Corinthians, e eu não sou da turminha que quer ver o Memphis fora do Corinthians, tá? A gente sabe que a RT, essa galerinha do Stable, junto com o André Sanches, vice-presidente hoje atual do Corinthians, querem rescindir com o Memphis, a realidade é essa. E aí eles inflamam os jornalistas justamente para ir contra o cara, fazer a opinião da torcida, enfim, até que eles consigam rescindir com o Memphis Depay, né? E eu não sou dessa turminha aí, tá? Dessa torcida, me desculpem, tá? Eu torço muito pro Memphis dar certo no Corinthians ainda, apesar do Memphis não ir tão bem. Ele é importante pra esse time, tá? Cara, se às vezes é ruim com o Memphis, pior pra mim sem ele, tá? É a minha opinião. Ele ainda assim é importante pra esse time do Corinthians. Eu prefiro o Memphis do que ver um Jonathan Cafu, um Léo Natel, um Matheus Davó no Corinthians, tá? Eu não sei a opinião de vocês, pode deixar aí nos comentários. Mas o Memphis, ele é muito importante ainda pro Corinthians, ó. Comentário aqui do torcedor, ele diz o seguinte: há uma agenda contra o Memphis no Corinthians, demandada do alto, inclui jornalistas, perfis e grande parte dos segmentados. Uma espécie de milícia a fim de eliminar o holandês. E grande parte da torcida tá caindo no conto. Bom, é bom vocês observarem, tá, galera? Os jornalistas, sei lá, analisar, tá, de fato, sobre o Memphis, tá? Porque querer esse cara fora do Corinthians é vocês quererem o Matheus Davó e Léo Natéis da vida, tá? Porque essa RT que tá aí, o Stable que tá aí, essa galerinha que tá aí, eles podem, né, fazer um desmanche gigantesco no Corinthians e trazer jogadores pífeis, né, se é que essa palavra existe, pra atuar nesse time. E aí depois vocês vão continuar reclamando, né? Aí vão falar, perdoa, volta Memphis, enfim. Bom, tem a fala do Neto também, né, comentando sobre Yuri Alberto e comparando com o Vitor Roque. A gente vai ver aqui rapidinho e a gente já segue aqui. Você não quer comparar Vitor Hugo com o Yuri. Mas não dá mesmo, né? Porque o Yuri é 1 milhão de vezes melhor, né? O Vitor Hugo é melhor do que o Yuri Alberto. Na verdade... Na minha ideia. Então, pareceu melhor. Parece melhor, mas quem joga mais? Apareceu melhor. Mas quem que joga? Quem que fez 31 gols no ano passado? E ainda você acha que o Vitor Roque é melhor que ele? Pode vir a ser. Mas eu quero ver se ele tem... Sabe quantos gols o Yuri Alberto tem com 22 anos? 100. Com 22 anos ele tinha 100 gols. É o maior artilheiro de 22 anos do mundo, é o Yuri Alberto. Mas há uma falta de coisa com o Yuri Alberto, com o Romero, com determinados jogadores. É uma má vontade com o Gabigol, por exemplo. Hoje, nesse momento, você comparar o Yuri Alberto com o Vitor Roque e falar que o Vitor Roque é melhor que o Yuri Alberto tem que ser muito clubista, né? Os números do Yuri são gigantescos comparado ao do Vitor Roque que chegou no Palmeiras. O Vitor Roque, o Palmeiras pagou 25 milhões, né, de euros ali, basicamente. Muita grana no cara pra ter um gol e o que? Uma assistência. O Vitor Roque eu acho que tem pelo Palmeiras. E assim, não se compara. Hoje, nesse momento, não se compara Vitor Roque com o Yuri.
O Yuri é muito superior, mas muito melhor, de longe, do que o Vitor Roque. Eu não tô sendo clubista, não. Eu não tô sendo clubista, tá, galera? Então, assim, custo-benefício, né, futebol, o Yuri Alberto vale muito mais pro Corinthians. Lembrando que o Yuri Alberto renovou seu contrato até 2030 com o Timão. Então vamos ter bons anos de Yuri ainda no Corinthians, entregando bom futebol, né? Deu a volta por cima, enfim, tá? E relação, tá? Vai ter o jogo agora contra o Palmeiras, tá? É a próxima partida, tá? E o Corinthians demonstrou uma evolução, principalmente no segundo tempo. Só que aí, cara, a gente tem que falar um pouquinho do Dorival, né? Porque o Dorival, no primeiro tempo, com aquela escalação, ele dá a desculpa lá na entrevista coletiva de que os jogadores estão sem energia. E até agora eu não entendo essa sem energia, o físico dos jogadores, porque me parece que não tem preparador físico no Corinthians, porque esses caras não aguentam mais jogar bola. Não aguentam mais futebol, esses caras aí, porque não pode ser, não é possível, tá? 30 dias parado, 15 de férias, e esses caras não têm energia. Cara, eu custo a acreditar nisso, tá? Eu custo a acreditar nisso. O mistão, né? Coloca o misto em campo, porque tem jogo contra o Palmeiras, jogou com todos os titulares, tava nem aí. Mas coloca o mistão do Corinthians, né? E, cara, o Romero de atacante centroavante. Coisa de louco, sabe? Essa escalação do Corinthians, um volante Luiz Gustavo, que eu nem conhecia esse moleque que jogou ontem, tá? Cara, no 4-4-1, no 4-1-4-1, né? O Corinthians jogou ontem, no primeiro tempo. E assim, escalação pra mim, desculpa, tenebrosa. Passou vergonha o primeiro tempo do Corinthians ontem. E aí, no segundo tempo, ele resolveu arrumar as peças e o Corinthians conseguiu competir com o Botafogo. Eu não tava muito, assim, acreditando que o Corinthians poderia vencer esse jogo do Botafogo, tá? Eu achei que o Corinthians eu achei de verdade que o Corinthians ia perder. Mas, cara, me surpreendeu o segundo tempo do Corinthians ontem, porque o segundo tempo só deu o Corinthians, tá? Só deu o Corinthians. O Corinthians foi bem ofensivo, tá? Lutou até o final. O André Carrillo jogou bem, o Memphis jogou bem. O Yuri Alberto, apesar de ter errado um gol na cara ali, né? Que não poderia errar aquele gol, pra falar a verdade. Deu um gás pro Corinthians no segundo tempo, fez diferença, tá? Jogadores titulares. Então, assim, mesmo sem o Garro, hein? O Corinthians jogou muito bem no segundo tempo ontem, tá? Então, assim, eu acho que o Dorival deve ter encontrado, né, um time essencial para esse Corinthians, né? O Léo Maná não dá para ser lateral do Corinthians nunca na vida, tá? É ridículo, é amador, né? O gol nas costas dele, tipo, mano, ele fica só olhando pra bola e simplesmente esquece do jogador do Botafogo que faz o gol ali. E é vergonhoso, né? Tem um Léo Maná, enfim, cara, aí eu não vou me estressar, tá? Eu não vou me estressar. Mas vamos lá. Sobre o Dorival Júnior, o Fábio Lázaro, setorista, colocou aqui que o Corinthians dá sobrevida ao Dorival contra o Botafogo e deixa avaliação para os derbys, tá? Evolução contra o Cruzeiro evitou demissão do treinador, que ganhou tempo para mostrar ainda mais serviço até os jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, ou seja, o trabalho do Dorival Júnior vai ser analisado nesse jogo contra o Palmeiras. Dependendo do que acontecer aqui, ou é tchau Dorival ou é fica. Uma coisa é certa, nós observamos uma certa ou uma leve evolução desse time do Corinthians, pelo menos na vontade, né? Nesses dois últimos jogos. Contra o Cruzeiro, que foi o líder do campeonato, e contra o Botafogo, que o Corinthians jogou melhor. Tá? Jogou bem também, no segundo tempo. Então, esse time do Corinthians passa muito pela mão do treinador também, tá? O time do Corinthians não é 100%... Falta peças, tá? Obviamente. Não é um timaço, mas é um time que consegue brigar. Tá? Tem jogadores ruins? Tem, obviamente. Mas esse time do Corinthians, que nem o Charles, a galera é ruim demais, né? Léo Maná. Mas esse time do Corinthians, ele bem organizado, bem treinado, com alguns jogadores de qualidade que a gente tem. O Ranieri foi um monstro ontem jogando futebol também, e a gente precisa destacar ele aqui. Eu acho que pra mim, na minha opinião, o Ranieri foi o melhor jogador da partida do Corinthians ontem. Tá? A zaga, né, foi mais ou menos, enfim. Não foi a zaga titular, né, que eu acho que a zaga titular do Corinthians é André Ramalho e Gustavo Henrique, tá? Pra mim. Mas, cara, tava falando aqui do Dorival, se ele conseguir organizar bem esse time, o Corinthians consegue competir com alguma coisa, tá? Consegue disputar alguma coisa. E quem sabe até ganhar, tá? Porque o time do Corinthians, apesar de ter jogadores ruins, o time do Corinthians não é horroroso assim também. Tá? E isso também passa muito pela mão do treinador. Também, tá? Enfim, é só a gente pegar o Corinthians na reta final de 2024. Foi diferente. Foi diferente, tá? Então dá sim, pra evoluir esse time do Corinthians e tirar algo a mais, porque não é possível, tá? O Dorival também, às vezes, deixa muito a desejar, tá? E parece que ele tá perdido, cara. Pelo que ele anda fazendo no Corinthians, parece que ele tá perdido. Mas enfim, galera, a gente volta numa próxima com mais atualizações, informações aqui do Corinthians pra vocês. Vem aí o Palmeiras, né? Vem aí a porcada. Pode vir porcada. Aqui é Corinthians e quem sabe a gente passa por vocês, né? E a gente vem aqui zoar. Galera, um grande abraço, até mais e vai Corinthians.